Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, infelizmente, é muito comum. A história de um relacionamento que parece perfeito por fora, mas que está se desfazendo por dentro. E para entender isso, vamos usar um conceito poderoso da psicologia: a sombra. Como é que um amor que parecia verdadeiro pode se perder, assim, no silêncio e em acusações que não fazem sentido? Olha só que forte essa frase do Michael Ventura. Na segurança do casamento, nossos demônios podem levantar suas horrendas cabeças. É exatamente isso. A gente pensa que o casamento é um lugar seguro, né? E é. Mas é nessa segurança toda que, às vezes, o nosso pior lado, aquele que a gente nem sabia que existia, resolve aparecer. Então, vamos lá. A máscara do casamento. A ilusão da perfeição. Sabe aquele casal que todo mundo olha e pensa, nossa, que perfeição? Postam fotos felizes, parecem super alinhados. Pois é, essa é a máscara, a persona, como a gente diz na psicologia. É a capa que a gente veste para o mundo. Isso aqui, olha, manter essa fachada de perfeição, isso gasta uma energia absurda. E por trás dessa cortina, os sentimentos de verdade estão lá, sendo esmagados. E é aqui que a história começa a ficar complicada. A esposa, no nosso caso, finge que está tudo ótimo, mas, na verdade, ela terceirizou o casamento. Ela fala das frustrações dela com as amigas, com a psicóloga. Todo mundo sabe o que está acontecendo, menos a pessoa que mais importa, o marido. Ele está completamente no escuro, vivendo uma mentira sem nem saber. E esse quadro aqui deixa tudo bem claro, né? O que o mundo vê? Harmonia, felicidade, uma parceria de dar inveja. Mas e o que está escondido? Um ressentimento que só cresce. Conversas que deveriam ser com o parceiro, mas que são com todo mundo, menos com ele. E o pior, as vulnerabilidades dele, aquilo que ele só confia a ela, sendo expostas para outras pessoas. Enquanto isso, ele acredita na fachada. Bom, e aí a gente chega no ponto em que a sombra emerge, porque não dá para segurar isso para sempre, né? É como uma panela de pressão. Uma hora a tampa voa. E quando voa, não é bonito de se ver. A máscara não só racha, ela se estilhaça. Imagina a cena. Uma fúria que vem do nada, totalmente desproporcional. Palavras que são como facas, que massacram o parceiro, que deixam o cara no chão sem entender de onde veio aquilo. E o depois? O depois é o mais cruel. Um me desculpa seco, sem nenhuma ação para reparar o estrago. Nada. É como dar um soco e depois falar, ops, foi mal. Esse ciclo vai se repetindo e destruindo tudo, pedacinho por pedacinho. Mas que força é essa, afinal? De onde vem essa fúria? A psicologia, especialmente a linha de Jung, tem um nome para isso: a sombra. Pensa que a sombra é tipo o porão da nossa mente. É lá que a gente joga tudo aquilo que a gente não gosta na gente. Nossos impulsos, nossas fraquezas, nossos desejos mais inaceitáveis. A gente esconde tão bem que às vezes até a gente esquece que está. E agora vem o pulo do gato, o jogo das projeções. Porque, vamos ser sinceros, olhar para esse nosso porão dá um medo danado. Então, o que a gente faz? A gente pega um projetor e aponta para outra pessoa. A gente projeta a nossa sombra em quem está mais perto, geralmente, o nosso parceiro. E esse processo é quase uma receita de bolo, só que de desastre. Funciona assim, em 3 passos. Primeiro, tem algo em mim que eu não aceito, tipo minha insegurança ou minha raiva. Eu nego. Segundo, eu começo a enxergar essa mesma coisa, só que gigante, exagerada no meu parceiro. E terceiro, eu ataco ele. Ataco ele por uma coisa que, no fundo, é minha. Essa frase da Meg Scarf é perfeita. A mulher que sempre vê um herói no rosto do marido, certa noite vê ali um tirano. Percebe a virada? A idealização é o primeiro passo para o desastre. Quando se coloca o parceiro num pedestal como um herói sem defeitos, a queda é inevitável. E aí ele não vira só uma pessoa normal, ele vira um vilão, um tirano. Ele vira o alvo de toda aquela frustração que nunca foi dita. E é isso que a gente precisa entender de uma vez por todas. Idealizar um parceiro não é amor. É infantilidade de quem idealiza e é uma covardia com quem é idealizado. É covarde porque não se dá ao outro o direito de ser humano, de errar. A partir daí, o marido já não está mais casado com a esposa dele. Ele está se relacionando com a projeção da sombra dela. Ele virou o vilão de um filme que ele nem sabia que estava passando. E o preço de tudo isso? O preço do silêncio, da fuga, é altíssimo. A consequência é uma agonia sem fim. Não é uma briguinha de casal. É um estado de confusão, de dor, de uma solidão que se sente mesmo estando junto. Pensa no desespero.
O que acontece quando um lado, já todo machucado, resolve baixar a guarda e ser totalmente vulnerável? O marido, sem entender nada, chega pra ela e abre o coração, tentando entender o que tá acontecendo. E a resposta que ele recebe é o silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Ela simplesmente foge. Porque para responder, ela teria que olhar pra dentro dela mesma. E isso é assustador demais. E essa fuga não é só uma fugidinha. É uma fuga sistemática. É fugir da terapia de casal, é fugir de procurar uma ajuda especializada, tipo uma sexóloga, é fugir de qualquer conversa que seja um pouquinho mais difícil e honesta. É, no fim das contas, fugir da própria responsabilidade no meio do caos. Essa citação é incrível. O casamento, quando as sacolas da sombra são grandes, acarreta solidão durante a lua de mel. Imagina isso. A bagagem emocional, as sacolas da sombra que cada um carrega, são tão pesadas que a solidão se instala até na lua de mel. Estão juntos no mesmo espaço, mas a conexão de verdade, essa já foi embora há muito tempo, bloqueada pelo medo. E é assim que se perde um amor de verdade, um parceiro excelente para a vida inteira. A esposa até diz que se arrepende, diz que ama, mas as palavras não batem com as atitudes. Ela o deixa ali, agonizando por anos, num limbo emocional, porque ela mesma não consegue fazer o trabalho duro que é necessário para consertar o que ela quebrou. Tá, mas e aí? Tem saída desse labirinto? Desse sofrimento todo? A gente pode encontrar o caminho de volta? Sim, pode. Mas já vou avisando, não é um caminho fácil. É um encontro consigo mesmo. A única solução que funciona de verdade não é apontar o dedo para o outro. É parar de projetar e começar a integrar. É recolher a projeção. O que é isso? É parar de olhar para o outro e ter a coragem de olhar para dentro de si. É admitir que aquela raiva, aquela frustração que a gente vê no parceiro, na verdade, ela é nossa. Para ter intimidade de verdade, precisa ralar, precisa assumir a responsabilidade pelo que se sente e pelo que se fala. Precisa parar de terceirizar o relacionamento, de levar os problemas para a roda de amigos. O casamento se resolve dentro de casa, com diálogo. É preciso respeitar a vulnerabilidade do outro e a sua própria. E, acima de tudo, buscar a verdade, em vez de se esconder numa ficção confortável. No fim das contas, como diz a Marie-Louise von Franz, a biografia criada pela sombra é que importa. A história que vai valer mesmo não é daquela máscara perfeita que a gente mostrava para o mundo. É a história da nossa jornada para dentro, para aceitar e integrar as partes que a gente escondia. E acredite, admitir que se tem uma sombra é muito, mas muito menos perigoso do que fingir que ela não existe. E para a gente terminar, fica uma pergunta. Uma pergunta que nos convida a olhar diferente para tudo isso. E se aquele monstro, aquele horror que a gente enxerga no outro, for na verdade só uma parte nossa que está desesperada por um pouco de atenção, por um pouco de amor? E se em vez de brigar com a nossa escuridão, a gente tentar se acolher? Talvez esse seja o primeiro passo. O passo para a gente se tornar uma pessoa inteira. E quem sabe salvar aquilo que a gente mais ama.